Oi pessoal, então hoje a gente está aqui para mais uma entrevista. Eu trouxe aqui o mestre Fernando Scherer. Scherer, eu não vou ler teu nome do meio, eu desisti dele, ele está aqui na tela. Quem quiser ler esse nome, amém, mas eu não vou. A gente vai conversar um pouquinho sobre o Frederick Taylor, o grande pai da administração científica, para ver se a gente cancela ou se a gente dá uma chance para ele. Então, só para apresentar para vocês o meu convidado aqui, o Scherer, ele é bacharel em administração pela URGS, mestre em estudos organizacionais pela URGS, doutorando em administração pela UFSC e, além disso, ele é membro do Observatório da Realidade Organizacional lá da UFSC, sócio da ISBEL e, além disso, como se ele não tivesse mais nada para ele fazer, entendeu? Ele também está brincando de empresário aí na empresa, sócio administrador na empresa Globo. Scherer, obrigado por ter aceitado essa brincadeira, essa participação aqui. A gente está muito afim de ouvir as suas considerações sobre o Taylor. Então, vou te dar a palavra para tu falar um pouquinho com o pessoal. Bom, então, primeiro agradecer o convite do professor Fernando. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão pertinente, né, galera? Tão atual, que é a questão do Taylor, todas as críticas que ele recebe, e, por fim, uma proposta que também nos engendra a possibilidade de conversar sobre a cultura do cancelamento, né? Que é uma questão que está presente hoje mais do que nunca. E me apresentando um pouquinho, eu trabalho com estudos organizacionais, né? Dentro dessa área eu tenho um interesse maior pelas formas alternativas de organização. Isso tem me levado tanto a pesquisar novas formas de trabalho, a questão da terceirização, quanto também as formas de organização do meio da cultura, da área da cultura, né? Isso tem trazido alguma consonância com outros projetos do Observatório da Realidade Organizacional, que é o grupo de pesquisa onde eu atuo atualmente, aqui na UFSC. Legal, Scherer. Eu coloquei aqui na tela algumas das tuas pesquisas, das tuas últimas, na realidade, tinha outras, né? Só para o pessoal entender um pouquinho da tua vibe de pesquisa. Quem tiver interesse vai lá no Lattes do Scherer, no final eu vou compartilhar, como eu sempre faço lá o Lattes, o link para olhar. E então o Scherer tem pesquisado essas formas alternativas de organização de trabalho, um pouquinho de terceirização, e, bom, tá aqui algumas das pesquisas dele, vale a pena dar uma bisoiada lá, tá pessoal? Cara, sem mais delongas, vamos lá. Então, o que a gente faz com Frederick Winslow Taylor? Aqui, como a gente está brincando na aula, a gente está trazendo a Carol com K, tá? O Taylor, ele é a Carol com K. Que ele tem uma fase dilúvio, assim, né? Quase gospel, assim, tipo, vamos amar uns aos outros, ressignificar nossas vivências. Mas ele também tem a fase da língua chicote, né? Da língua do cancelamento do 99%. Scherer, vou começar assim te perguntando o seguinte, tá? Por que ele é tão dicotômico, tá? Por que ele é tão isso? Que ele é o grande pai da administração científica, né? A gente fala de administração, a gente tem que falar de Taylor. O cara que conseguiu dizer, não, só um pouquinho, dá pra pôr ciência na forma de administrar isso aqui, na forma de fazer isso aqui. Não precisa ser tão assim, ela louca, né? Vai fazer a organização racional do trabalho, vai ter esse grande chave, ele vai ter esse grande nome, né? A administração como ciência está do lado do nome do Taylor, acabou. Vem com outras coisas depois, pode ser que mais importante ou menos importante, com mais relevância ou menos importância, não importa. O cara deu start, entendeu? E ele vai fazer toda essa releitura de várias coisas, divisão do trabalho, vai resgatar a divisão do trabalho lá de Aristóteles, com os peripatéticos, vai trazer lá a divisão do trabalho com Adam Smith, com várias outras pessoas, mas ele vai focar essa questão do tempo dos movimentos, então ele vai trazer ciência, né? Por que é tão dicotômico assim, do tipo, tem que dar tanto louvor, mas ao mesmo tempo tanta gente briga tanto com o Taylor? Scherer, o que tu diz pra gente nesse sentido? Eu acho, cara, que a gente pode botar de forma preliminar, de certa maneira a gente pode entender essa questão do cancelamento ou não do Taylor, à luz de toda a história da própria administração, né? Quando a gente fala que Taylor é o pai da administração científica, a gente está dizendo de outra forma que Taylor é o pai da administração moderna, né? E boa parte do que se fez na administração depois dele foi feito ou a partir dos seus estudos ou em contraposição a eles.
Mas né? ele é o ícone, né, cara? Ele tá ali. Ele é a pedra que fundamenta a obra de Taylor, assim como a de Fayol, são as duas pedras que fundamentam e constroem a administração como um campo da ciência. Veja, a partir dali, a administração se funda mesmo como uma área do conhecimento particular, né? E ainda em Taylor se desgarrando da engenharia. Veja, o que é o estudo de tempo é um problema até da engenharia, né? Do que da própria administração, né? Da tecnocracia que vai estabelecendo técnicas mais eficientes, formas mais exitosas de produzir, né? E eu acho que essa discussão, ela muitas vezes ela é colocada de forma anacrônica. O que significa anacrônico, né? Significa deslocado do tempo. Porque boa parte das críticas que se faz ao Taylor, elas vêm a partir de conhecimentos e noções que surgiram muito depois da morte dele. Então veja, Taylor. Cara, o Taylor morre um ano depois de estourar a Primeira Guerra Mundial. Ele não viu nada. Ele não viu nada acontecer. O mundo do Taylor é um mundo pré-guerra, é um mundo de reinados, de monarquias, né? O cara viu isso. E algumas questões que são muito importantes, como, por exemplo, a própria psicanálise, as noções de subjetividade, de consciente e inconsciente, essas questões não aparecem ali contempladas por aquela obra, né? Ela é uma obra que talvez possa ser muito mais criticada. É claro que há a questão da desumanização do trabalhador, sim, há a questão da desumanização do trabalhador. Mas vejam, isso não é posto por Taylor. Ele simplesmente segue um movimento que era um movimento do seu tempo, né? A desumanização do trabalhador, ela de certa forma, ela já vinha acontecendo desde a primeira revolução industrial, né? Onde tu tem a separação da técnica do artesão. E o que Taylor faz é sistematizar formas, né, de criar organizações onde o planejamento e a execução estejam separados, né? Então é muito importante a gente ter essa ideia de que Taylor não inventa essa desumanização, né? Ele simplesmente não considera a subjetividade, ele simplesmente não considera essas outras questões que vão surgir mais tarde a partir do experimento famoso lá na fábrica de Hawthorne, né? Sim. Na virada da década de 20 para a década de 30, onde vai começar a se perceber também a questão da informalidade nas organizações, né? Então, boa parte do que se sabe hoje, boa parte das bases pelas quais hoje a gente critica Taylor, elas não estavam postas tão claramente, pelo menos, na época dele. Então, é preciso colocar essa discussão para ser justo. Vamos ser justos com o Taylor. Ele tem sim seus problemas e talvez a gente vá agora entrar na questão de desconsiderar as relações externas da organização. Isso sim. Antes da gente chegar lá, Richard, deixa eu só te perguntar uma coisa, assim. O Taylor, na realidade, né, se dá pra falar assim, ele manualiza, coloca algumas coisas em manuais, ele escreve, né, algumas coisas que há muito ou vêm sendo feitas ou é uma grande intenção, né, de serem feitas. Então, por exemplo, ali ele vai consolidar, né, ele vai ganhar essa súmula também no Motion Time Studio, estudo de tempos e movimentos. Mas, cara, se a gente for olhar hoje, o que é o VAR no futebol? O que é o VAR? Chama o VAR. Eu não sou muito de futebol, não é muito meu VAR. Mas, enfim, vamos conferir o movimento e o tempo que o cara fez. Então, assim, tá presente aqui agora, entendeu? A gente vai criticar a Taylor porque mecanizava os movimentos, mas o que é o cara... Se o cara fizer um pênalti lá e ele fizer bem feito, tá, beleza, a torcida comemora. Se o cara fizer mal feito, vamos estudar o tempo e o movimento porque que ele fez mal feito. Porque o cara tocou pra direita, tocou pra esquerda, não vou entrar nisso aí. Mas assim, o Motion Time Studio tá aqui agora, entendeu? E a gente descaracteriza isso, ou muitas vezes menospreza isso e diz, isso é tão coisa do passado, isso é tão mecanização do trabalho e tal. O que tu me diz disso, assim, antes de a gente entrar na questão da influência externa ali? Olha, eu acho que isso é uma questão que passa por Taylor, sem dúvida.
e passa por um âmbito mais geral, que tu já mencionaste, que é a questão da racionalização, né, tanto do trabalho como das outras esferas da vida social, né? E Taylor é um grande filho do processo de racionalização do mundo, né? E ele vai justamente sugerir, ele vai justamente propor uma forma de racionalizar a organização do trabalho. E ele vai fazer isso com base em alguns pressupostos, né? Que são pressupostos de seu tempo. E um dos pressupostos de seu tempo, e que gerou grandes avanços, vejam, é um pressuposto que já vinha sendo testado na prática, que é a separação do planejamento e da execução, né? E como isso tem toda a história, começou lá na indústria têxtil e foi se alastrando na Inglaterra para outros mercados e outras formações industriais, e como isso gerou um grande aumento de produtividade, né? Tu sair da forma artesã de produção, onde tu tinha ainda a técnica imbricada com o trabalho, né? E passar a planejar de um lado, e tu cria a grande figura do administrador, do gestor, do empresário, né? E de outro lado, tu tem a execução. Como vai ser essa execução? Ela vai ser o mais racionalizada o possível, né? E aí vem o estudo dos tempos e movimentos, que vai buscar racionalizar essas organizações, as empresas, né? A partir da ideia de eficiência. Então, é lógico que essa ideia levada aos seus limites vai gerar problemas. E a gente tem inúmeros casos hoje de problemas relacionados a esse processo, né? E esses problemas começaram a ser percebidos já na década de 30, não são novidade. A Escola de Relações Humanas vai ser a primeira a dar essa paulada no tema, né? A dizer, peraí, tem coisas que você aqui, vocês do princípio da administração científica não perceberam, né? E aí é que eu acho que entra a grande crítica em relação ao Taylor a partir da sua própria perspectiva, que é a ideia de que existe uma melhor forma de administrar, né? E esse conceito da administração científica, esse sim a gente pode, entre aspas, cancelar, né? A realidade já nos mostrou que as organizações são muito diversas, e aí o meu interesse de pesquisa por organizações alternativas tem a ver com isso, né? E organizações de cultura, por quê? Porque enquanto eu trabalhava com loja de fantasias, né, a Glow é uma loja de fantasias, eu tive muito contato com algumas organizações da área da cultura, né? E é muito interessante perceber as formas como essas organizações se constituem e o contraste entre elas e outros tipos de organização mais tradicional, como as empresas, né? Ou como organizações do setor público, por exemplo, né? E com relação... Deixa eu não te cortar, mas só para fazer um link com a galera que está nos assistindo. Então, só para a gente pontuar na fala do Scherer aqui, pessoal, a gente está fazendo um avanço aí na discussão e entrando em relações humanas, que é aquele foco em pessoas que a gente conversou um pouco já em cronologia do pensamento administrativo, e a gente vai entrar depois que a gente for entrar em firewall. Então tem um papo muito grande para acontecer aqui ainda, que é legal que a gente já linke com o que o Scherer está falando. Então vai ser criticado muito Taylor quando se for tentar olhar um pouco de quem é esse operário. O Taylor ele vai, quando olhar para o operário de uma forma mais voltada à eficiência, né, mecanizado e tal, porém vai se olhar um pouco mais para essa pessoa depois de uma outra forma que a gente também vai conversar. E também, quando ele fala ali da questão de formas de organização, formas alternativas de organizações, a gente também tocou um pouquinho nesse assunto e a gente vai conversar de novo quando a gente for falar de contingência com a Woodward. A gente vai falar vários tipos, né? Que tipos de organizações são essas, que tipos de ferramentas e estilos a gente vai usar para gerenciar essas organizações. Então, só para a gente fazer esse link aqui, que está tudo muito envolvido, não tem como a gente recortar, né? A gente faz essa escolha, né, Scherer, didática, metodológica, de vamos falar de Taylor, vamos falar de Fayol, vamos falar de Maio, mas não tem como, é tudo assim, uma grande discussão acontecendo. Agora, mas de qualquer forma, ainda que seja indissociável, né, é importante fazer um esforço para não atropelar o conteúdo que está por vir na disciplina. Eu vou tentar fazer isso. Mas é muito importante a gente entender, e acho que isso é o que essas escolas que virão adiante vão explicando gradativamente, né, que na medida em que tu realiza ou que tu sistematiza essa separação entre o planejamento e a execução,
tu também separa as pessoas em pessoas responsáveis por planejar e pessoas responsáveis por executar, né? Em alguma medida, no limite, essa execução vai cada vez se mecanizando mais e vai se tornando o trabalho para essa pessoa, para esse operário, para esse trabalhador, cada vez mais repetitivo, cada vez mais desprovido de qualquer âmbito criativo, né? Então, a pessoa que trabalha começa a não se botar mais como pessoa, como ser humano naquele trabalho, e ele, no limite, né? Isso não, veja, não é Taylor quem cria, mas é um processo que ele contribui para constituir, né? No limite, a mecanização do ser humano, que é um ser humano, lá aparece nos tempos modernos, no filme de Charles Chaplin, o ser humano totalmente mecanizado. O homem-máquina, ele vai chamar, né? Esse homem-máquina, engendrado ali na ferramenta. Exatamente. Ele fica paradinho, ele passa as coisas, ele aperta o botão. Eu não quero te cortar de novo, Shannon, mas eu quero aproveitar todo o tempo de fazer várias perguntas. O Taylor, ele vai... Eu acho que uma crítica que se faz muito nele, né? E aí tem que botar na chancela dele, não tem que fazer. Que ele vai ser tão a fundo nesse desenho que ele faz do cargo, né? Da tarefa, que ele vai dizer, olha, para isso eu preciso de uma pessoa que pensa, para isso eu preciso de um homem boi. E aí, eu acho isso muito louco, né? Ele precisa desse homem forte que vai bater martelo, que vai levantar peso e tal. Essa questão, né, do homem boi, do homem que pensa, né? A gente separa o planejamento de uma execução e a execução é no lombo do cara mesmo, né? No lombo do operário. Cara, a gente venceu isso? Eu vou te perguntar assim, a gente venceu isso? Eu vou dar uma pitaco e depois eu quero ouvir o que tu vai falar, tá? Mas assim, às vezes me parece que a gente romantizou isso. A gente não chama de operário, a gente chama de colaborador. A gente não diz que ele é um homem boi, mas a gente faz toda uma atribuição física do cargo, né? Uma atribuição da tarefa. Então precisa que seja, sei lá, homem entre tantos e tantos anos. E aí não vão dizer que tu tem que pesar entre tantos quilos porque vai dar um problema. Mas vão olhar pra ti, entendeu? Vamos olhar pra ver se tu é forte, se tu não é forte, na concepção de quem tá te entrevistando. Então, assim, a gente venceu essa questão do homem boi, ou tu acha que isso aí só tá firulado, assim, maquiado? Cara, essa pergunta, ela é muito interessante e super difícil de responder, porque eu acho que, em alguma medida, tá, a prática gerencial, né, a gestão das grandes empresas, das empresas modernas, ela não coloca mais nesses termos. Então, em alguma medida, isso foi superado, né? Mas essa superação, ela não é uma superação caridosa com relação ao homem-boi, né? A grande questão de Taylor é que ele acreditava num modelo de ser humano que tem muito a ver com a área da economia, que é o famoso homos econômicos. O que esse homos econômicos nos prescreve como forma de analisar o ser humano? O ser humano é um ser que vai atuar de forma a maximizar, né, os seus benefícios econômicos e sociais e minimizar os seus prejuízos, né? E por conta disso, Taylor acreditava que para mover de forma eficiente esse homem-boi, bastavam os mecanismos de remuneração por produtividade, bastava o estímulo econômico-financeiro, né? Na medida em que as técnicas de gestão elas vão se refinando, vão se tornando mais eficientes e mais sutis, né? No que? Mais eficientes e mais sutis no que? Justamente em tirar a produtividade desse cara, que no início é considerado homem-boi e passa a ser considerado colaborador, passa a ser considerado, enfim, o stakeholder, passa a ser considerado, né, de outras formas. Para quê? No limite, a intenção continua sendo muito similar àquela taylorista. Aumentar a produtividade, né? E muitas vezes, veja, isso se dá, eu tenho analisado essa questão das novas formas novas relações de trabalho, né? E muitas vezes isso se dá ante a ausência da possibilidade de melhores compensações financeiras para o trabalhador. Então, muitas vezes, tu tem cargos extremamente mal remunerados, né?
que vão cada vez adquirindo um nome mais pomposo, cada vez adquirindo um status de prestígio social, e tu não tem o acompanhamento dessa remuneração. Isso acontece nas empresas hoje em dia, né? Então, por um lado, é muito difícil da gente superar essa busca pela eficiência, né? Isso não está superado, sem dúvida. No entanto, a forma de obter isso, né, que as empresas modernas usam, ela descambou para um lado bem diferente. Então, cada vez menos tem esse privilégio, né, das questões que seriam, como é que eu vou te dizer, que seriam os estímulos ao modelo de homem, que seriam homos econômicos, e cada vez mais se tem estímulos para que as pessoas trabalhem mais a partir de noções subjetivas, a partir do engajamento dessas pessoas, né? A partir, enfim, de uma série de mecanismos que vão até internalizados na gente mesmo, né? Veja, Taylor está na gente também em alguma medida. As pessoas, muita gente gosta de trabalhar de ser remunerado de acordo com a sua produtividade. Muita gente gosta enfim, N questões que estão ali colocadas e que servem como estímulo, né, ao trabalhador, ao homem boi de Taylor. Agora, fazendo um link que você está falando, né? Tem quem adora essas organizações que eu chamo de moderninhas, assim, do tipo, vai pro ambiente de trabalho, tem mesa pra tu jogar, tem colchão pra tu dormir, tem o ambiente lounge de festa e tal. Não sei nem como é que tá como é que essas organizações estão na pandemia, até seria legal olhar. Mas enfim, tem gente que adora esse ambiente de trabalho divertidex, assim. Mas tem gente que adora ter um manual pra saber o que tem que fazer. E essas pessoas, elas estão aqui ainda. Então, tem gente que vai criticar, né? Mas eu, particularmente, tô aqui, ó. Eu não sei viver sem a minha agenda, cara. Eu não sei viver sem isso aqui. Não tem como. Eu preciso olhar, tem que fazer isso, ok? Fiz. Tem gente que, tipo, vamos lá, sabe? Cada um com seu estilo. Mas o Taylor, ele vai vai prezar por isso, essa forma racionalizada, mas essa forma padronizada, né? E ele vai padronizar, só que eu acho que o Taylor, ele um pouco se perde, eu vou querer te ouvir, porque se perde não, mas acho que ele vai com muita sede no pote dele, né? Porque ele vai padronizar o cargo, ele vai padronizar a tarefa, ele vai padronizar, mas ele vai padronizar o movimento total corpóreo, né? E isso aí fica muito louco. Do tipo, não usa, se tu é canhoto, por exemplo, não faz apoio com a mão daqui, usa aquela ali. Então tem toda uma forma que eu sempre uso a metáfora do prego, né? Mas, tipo, põe o prego com a mão esquerda e o prego com a mão direita, porque tu é destro, então não vai fazer de outro jeito, de maneira nenhuma. E ele racionaliza, ele padroniza, e ele vai escrever: o operário deverá segurar o prego com a mão esquerda enquanto pega o martelo com a mão direita e usa sua força braçal. Tipo, eu acho isso muito louco, assim. Mas eu vou te perguntar o seguinte, Scherer, isso era uma necessidade da época, será? Ou tu acha que o Taylor, ele vai muito à frente nisso? Como é que a gente pode falar disso, assim, pro pessoal que tá nos ouvindo? Eu acho, cara, que isso é levar ao limite o pressuposto de que existe uma melhor maneira de fazer, né? Se existe uma melhor maneira de fazer tudo, né, relacionado à própria administração, se há uma maneira mais eficiente, vamos atrás dessa maneira, vamos descobrir, vamos mensurá-la, vamos medi-la, vamos sistematizá-la e manualizá-la, né? A partir do momento que a gente entende, e isso vai vir mais adiante com a questão da teoria da contingência, com a própria ideia das organizações, das estruturas não formais, informais das organizações, mas a partir do momento que a gente entende que as organizações, elas estão sujeitas a diferentes condições e elas precisam adotar diferentes formatos, diferentes estratégias. Vejam, é muito legal a gente pensar que em Taylor não tem estratégia, né? Qual seria, fazendo o paralelo do futebol que tu fizeste, Fernando? A gente poderia falar em estratégia no futebol ou tática se a gente soubesse que o 4-4-2 é melhor do que todos os outros esquemas? Faria sentido, entende? Se a gente acreditasse que há uma melhor forma de jogar futebol, a formação é essa, como muitas vezes existe em outros esportes, pessoal, né? O futebol é um esporte maravilhoso porque ele tem essa dimensão estratégica também.
Não existe uma melhor tática, não existe uma melhor estratégia, né? Elas dependem muito das características do teu time e das características do time adversário, né? E outros fatores que são também casuais, como, por exemplo, o campo que tu vai jogar, né? Tudo uma questão ambiental, se dá para falar assim, né? Percebe? Então, para Taylor, como existe uma melhor maneira de fazer, há o planejamento, ok? Mas não há o planejamento estratégico ainda. E isso é um grande problema para as organizações. Se tu adotar um modelo exclusivamente taylorista, partir das ideias única e exclusivamente de Taylor e tentar jogar uma empresa no mercado hoje, tu vai te dar muito mal, né? A primeira coisa que a gente faz é uma análise das condições do ambiente do mercado, né? Porque não importa só o processo para dentro. Não existe uma melhor maneira de fazer qualquer empresa, qualquer organização, né? E é preciso buscar mapear essas relações. Então, aonde a gente pode dizer que o pensamento de Taylor está definitivamente superado é nisso. Agora, muitas das ferramentas que ele traz, muitas das técnicas de gestão que partem dessa ideia de separar o planejamento e a execução, seguem vivas, seguem atuantes, né? Seguem importantíssimas de serem consideradas, porque apesar da gente ter já mais de 100 anos da obra de Taylor, se a gente for visitar empresas ao redor, aqui em Florianópolis ou em qualquer lugar do Brasil, eu tenho certeza que vai ter muito problema, né? De eficiência, muitas dificuldades relacionadas a uma falta de uma perspectiva mais minuciosa a respeito dos tempos e movimentos. E tem uma área da administração que é maravilhosa para a gente pensar isso, que é a gestão de processos, né? Quem nunca foi num restaurante onde estava uma fila gigante numa parte do buffet e a outra parte do buffet livre, e tu não conseguia chegar pelo outro lado onde tem uma fila? Então, muitas vezes, por mais que a gente possa pensar, esse cara é antigo, esse cara está lá atrás, não só tem a questão de como as ideias dele estão presentes, né? Deles que eu digo do pessoal da administração científica, mas aqui especificamente de Taylor, estão presentes na nossa vida cotidiana, mas também como elas estão ausentes, né? Como poderiam estar em alguns casos se fazendo valer e sendo como melhor compreendidas, né? Por organizações que existem no mercado. Scherer, então, uma coisa disso que tu estás falando, eu acho que é legal trazer também. Teve um tempo que a gente estava num debate, até é de dar risada, né? Mas teve um debate quando estava se desenhando a grade do curso de administração de uma universidade que eu trabalhei particular, se primeiro ensinava estratégia e depois ensinava estruturas organizacionais, bem Mintzberg aqui, tá? Uhum. Se a gente vai primeiro desenhar, vai dar as escolas de estratégia e depois a gente vai dar as estruturas eficazes, as organizações eficazes, ou se a gente começava pensando, primeiro eu planejo, primeiro eu penso, aí eu vejo qual é a organização que eu deveria ter para esse planejamento e aí eu constituo ela. E aí tinha um outro grupo, super revoltos, dizendo não, as organizações elas já têm a sua estrutura, elas já existem no seu fundamento, e aí primeiro eu ensino estruturas para as pessoas, para os administradores reconhecerem a estrutura, e depois eu ensino planejamento, ensino estratégia, porque dessa estrutura, desse ambiente, eu faço a estratégia. Eu acho que tem muito a ver com o que tu está falando aqui, quando tu fala dessa separação, que para Taylor ela é desenhada, né? Ela é assim, manualizada, tá separado. Eu penso o teu trabalho e tu executa o trabalho que eu te mandei de fazer da forma como eu mandei tu fazer. Então, para Taylor é muito separado. Mas assim, mas concluindo, né, o pensamento, mas se a gente for dizer que temos uma estrutura e desenhar uma estratégia, eu não vou ter possibilidade de redesenhar minha estrutura, ou se eu vou pensar a estratégia, eu não tenho possibilidade de escolher a estrutura que eu quero, aí eu dei uma sugestão que foi crucificado, que era ensinar junto. Põe no mesmo semestre, então, que problema que tu tem aqui? Põe no mesmo semestre, o cara vai ter aula na segunda-feira de estrutura, na terça-feira de estratégia, e ele que faça a bagunça teórica dele, né? Mas assim, por fim se optou por ensinar primeiro a estratégia e depois se definir a estrutura. Foi a escolha que se fez lá do QSL do curso. Mas assim, isso não existe, sabe?
Eu acho, pelo menos, né? Eu penso que não É existe. muito complicado, porque a gente acaba tendo que didaticamente separar. Isso acabou acontecendo aqui hoje, né? Eu fui avançando um pouco no Não, mas não conteúdo é do problema, é só para linkar, né? Para o pessoal entender a jogada. e a gente acaba, a administração ela tem muitas dimensões e é muito difícil a gente separar uma dimensão da outra, né? É lógico que as organizações estão postas com uma estrutura já dada, se a gente pegar a realidade hoje. Se a gente pegasse a realidade como um retrato, as estruturas estão aí, nos cabe definir a estratégia, ok? Agora, se a gente for pensar em qual a futura estrutura que eu quero para minha empresa, né? A gente tem que estar elaborando a estratégia desde já. Então, as coisas elas têm que estar relacionadas e esse é um grandíssimo problema da administração, né? Como a gente vai compartimentar esse fenômeno que é a organização, que são as empresas, né? E vai tentar entender parte a parte. Então a gente faz esse exercício de separar a estratégia e a estrutura, mas no limite essas coisas elas são inseparáveis, né? Qualquer transformação de estrutura deveria, né, ser guiada estrategicamente. E nenhuma estratégia pode desconsiderar uma estrutura atual real das organizações, né? Agora, o que é interessante da gente trazer para, na minha opinião, interessante da gente trazer para a aula de hoje, para entender um pouquinho melhor Taylor, é que Taylor não deixa espaço para essa discussão ainda. Essa discussão surge posteriormente, né? E é nesse âmbito, eu diria, justamente a partir do momento que começa a se considerar questões estratégicas, né? E a relação que há entre diferentes empresas, que a teoria de Taylor nos deixa na mão, vamos dizer assim, né? Dentro dessa perspectiva de gerenciar, a gente não pode criticar o Taylor porque o objetivo dele era aumentar a eficiência, né? Eu acho que no sentido de que é uma crítica de fora. A gente pode questionar os valores dele, a forma como ele enxergava o mundo, que era uma forma particular da sua época histórica, a partir da forma como a gente enxerga hoje, né? Mas a gente não pode tirar o valor científico, o valor teórico da obra dele, sem ser a partir dos próprios pressupostos dele, né? Então, nessa busca por maior eficiência do trabalhador, onde é que a teoria de Taylor nos deixa na mão? Ela é insuficiente. Justamente nesse âmbito estratégico, né? Justamente nesse âmbito de entender que a organização ela não tem como ser totalmente manualizada. No limite, tu não vais conseguir um processo eficiente que se manterá para todos sempre. Tu vai precisar se adaptar às novas realidades, tu vai precisar te adaptar à concorrência, tu vai precisar te adaptar às novas preferências do teu consumidor, né? Tu vai precisar estar sempre se adaptando a essa figurinha que os administradores gostam muito de usar, que é uma analogia com o meio ambiente biológico, que é o ambiente, né? Nenhuma organização está solta no mundo para testar tempos e movimentos. Ô, Scherer, deixa eu te puxar uma coisa da tua fala. Tu falou assim, se a gente for olhar para as organizações em formato foto, né, elas estão assim, elas estão dadas. Mas um pouco do que se criticou muito o Taylor, né, já o Taylor com o K, assim, o maldoso Taylor com o K, é que ele não consegue dar espaço, o que tu acabou de falar, para essa influência externa, né? Então, se a organização tá dada, é isso que a gente vai fazer e acabou. Isso morreu, acabou, é isso aí. E aí, por exemplo, a gente tem isso acontecendo muito tempo. O Taylor, ele não foi assim, fez isso e veio um no outro ano e fez aquilo, porque às vezes a gente ensinando teoria da administração parece que ele fez isso por 5 anos, acabou, veio, falhou, fez outra coisa. Cara, a ideia taylorista ficou fundamentada no Fordismo por quanto tempo? Do tipo, produz e manda vender, produz e manda vender. A súmula do Ford, todo mundo pode ter um carro da sua preferência, desde que seja preto e seja o meu. Então, tá ali fundamentado. E aí, se a gente for fazer uma releitura hoje, olhar de onde nós estamos para lá, nem de tão longe assim, em 2019, todas as organizações estavam aí acontecendo, e agora que as organizações estão de porta fechada, funcionário em casa, as pessoas trabalham com as suas mesas de cozinha, sentadas no seu sofá de sala, porque não tem pandemia, ninguém tem uma estrutura para trabalhar em casa. E aí, como é que fica essa questão da influência externa? Ninguém contava com a pandemia, ninguém contava com a gripe espanhola, ninguém contava com o coronavírus, que mudou toda a dinâmica de mercado. E aí eu acho que um pouco
não dessa culpa, né? Mas a gente precisa colocar um pouco disso aí na conta do Taylor, do tipo, cadê o espaço para outras formas de organização? E aí eu vou te devolver, te puxando tua resposta já nesse eixo, e também na questão de organizações, né? Eu falei um pouco com o pessoal que está nos ouvindo aqui, de um teórico de transição muito importante, que é o Barnard, que ele vai falar da organização formal e da organização informal e desses estilos, né? Então existe uma organização acontecendo dentro dessa estrutura. Então, cadê isso? O Taylor ele não dá espaço nem para essa questão ambiental por fora e nem essa questão ambiental por dentro da organização. Exatamente. Essa é uma questão que é justamente o que eu procurei destacar, Fernando, porque, veja, a gente poderia talvez até buscar um motivo externo, né? As organizações da época de Taylor para explicar por que elas não se preocupavam tanto com o ambiente externo. Olha só que curioso, que paradoxal. Mas há um elemento externo que nos ajuda a entender, que é o fato de que havia uma demanda reprimida muito forte, né? Então, a proposta de Ford de botar um carro na garagem, né, de cada trabalhador americano é uma proposta que nos indica, olha, as pessoas estão querendo consumir e o que falta é justamente produtos. E o grande boom industrial, ele tem a ver com essa expansão dos mercados, né? E a verdade é que, para as necessidades das empresas da época, e eu estou colocando aqui como um contraponto, como uma forma até de fazer uma de advogado do diabo, né? Mas para as necessidades das empresas da época, o ambiente externo talvez não fosse tão relevante. Percebe? Não havia essa concorrência acirrada que a gente tem hoje, havia uma situação de demanda reprimida, né? E é justamente a partir da década de 30, depois do primeiro grande crash na Bolsa de Valores, onde as empresas se veem numa situação externa extremamente desfavorável, onde de nada adianta tu melhorar os teus processos internos no meio do boom, né, do crash de 1929, onde todas as empresas que tinham que negociavam suas ações na bolsa quebraram, né? Nada adiantava para essas empresas olhar para os seus processos internos. E a partir daí, então, chama a atenção, opa, tem alguma coisa aqui fora que talvez nos ajude ou nos atrapalhe, se a gente começar a observar, né? E isso vale também para as estruturas informais, né? A partir desse momento, começa a observar, opa, tem alguma coisa aqui dentro também que atua, que não é bem aquilo que o planejamento prescreve, né? Enfim, nosso planejamento não é totalizante, ele não é capaz de assegurar todas as ações dentro da organização, né? Porque ainda que o trabalhador, no momento que está trabalhando para o seu patrão, ele esteja ali vendendo a sua força de trabalho, né? Vendendo a sua capacidade de produzir, ele não pode fazer isso desvinculado de si, da sua subjetividade, das suas preferências, da sua simpatia por um colega e sua antipatia por outro, né? Isso é inviável, a gente não consegue fazer isso. A grande questão é que nessa época histórica, nesse momento de Taylor, isso ainda não aparecia com tanta clareza, né? Até porque a cientificação dos processos das organizações trouxe um aumento de produtividade que levou as pessoas a um otimismo com relação à técnica da administração. Então, a administração científica é muito otimista nesse sentido. Ela acredita que a tendência é que, com a aplicação dessas técnicas, a coisa vá cada vez melhorando mais, né? E até tem um lado bonito, a primeira página dos princípios da administração científica de Taylor traz a primeiro parágrafo é uma menção ao que o ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, falou, né? Ele faz uma menção, porque Roosevelt já naquela época, veja, virada para o século XX, já se preocupava com o desperdício de recursos naturais dos Estados Unidos, né? E com como a produção norte-americana poderia ser mais enxuta e mais eficiente. E o que Taylor traz é justamente, mas há um âmbito do desperdício que até agora ninguém se atentou. E que eu vou falar aqui, que é o desperdício de trabalho humano. As pessoas fazendo coisas erradas e perdendo energia, quando elas podiam estar usando essa energia de uma forma mais eficiente, de uma forma mais produtiva. E é essa a preocupação dele, né?
O grande problema, onde ele vai escorregar, é ao não levar essa questão da eficiência para outras discussões, né? Porque a discussão ficando só no estudo de tempos e movimentos, parece que toda eficiência de toda empresa vai ser simplesmente tu conseguir diminuir o tempo de ir ao banheiro, ou diminuir o tempo de executar um processo. E a discussão que a gente está fazendo, por exemplo, do planejamento estratégico, nos mostra que não se trata disso, né? As organizações precisam de outras dimensões também, precisam entender a subjetividade dos seus funcionários, elas precisam de alguma maneira capturar a criatividade das pessoas para que elas sejam mais eficientes, né? E as organizações moderninhas, como tu classificaste, elas são justamente organizações que tendem a necessitar, né, de pessoas mais criativas. Então tu vai ver, é muito difícil tu ter uma agropecuária moderninha, né? Tu vai ter empresas de tecnologia, O tu agro vai é ter... pop, Shadow, que isso, o agro é tech. Não é um demérito não ser moderninho, mas não casa, percebe? Eu ia te perguntar isso, tá? E aí tu já entrou, eu vou puxar e aí tu emenda. Ali, uma coisa que fala muito do Taylor, né, é a questão de como ele padroniza demais, ele racionaliza demais, isso pode reduzir a satisfação do trabalhador desse ambiente. O que, com certeza, a gente está dado, a gente sabe disso, né? A superespecialização do operário acaba tirando esse direito criativo que ele tem. Porém, cara, deixa eu fazer aqui agora eu, advogado do diabo, e aí se tu quiser tu advoga ou tu faz a corrida dele. Faço contraponto. Cara, às vezes se o cara não tem um mínimo de organização dentro do ambiente de trabalho, isso também pode reduzir a satisfação do trabalho. Porque a gente estava falando mais cedo, eu estava falando em outra aula mais cedo, que tu tem dois chefes, três chefes, cada um com uma ideia, uma visão, um pensamento, o cara te dá uma ordem, o outro te dá uma ordem contrária, tu não sabe o que tu tem que fazer, tu não sabe como que tu tem que fazer. Se tu não tem um mínimo de ordem, e aí eu tô falando de ordem no sentido real e também no sentido aparente, né? A ordem realmente existe, mas dá pra perceber que essa ordem existe, quem é essa ordem aqui dentro da organização, o cara também pode ter uma redução de satisfação com o trabalho, certo? Ou tô viajando aqui, tu acha? Cara, eu acho que não é uma viagem muito relacionada acho que a essa uma viagem ainda maior que nós estamos tentando fazer aqui para pensar o valor da teoria de Taylor e aonde ela deixa a desejar, né? E acho que a primeira coisa que a gente poderia fazer e até com uma certa simplicidade é dizer, olha, essa busca pela eficiência é uma insanidade no final das contas, né? É a busca, e aí é uma crítica de fora, a gente pode fazer, é uma insanidade buscar sempre produzir mais e melhor e acumular, isso é a grande loucura do mundo moderno, né? Essa racionalização exacerbada. Por outro lado, a gente tem que estar sempre pensando aonde as informações vêm à tona, em que momento histórico as informações vêm à tona, né? Então, essa questão da satisfação com o trabalho, veja que interessante, Zé. Essa questão da satisfação com o trabalho, ela não faz sentido no momento histórico de Taylor, porque não está ali, né? E a história dos estudos organizacionais, ela é muito interessante por conta disso. Os caras estavam lá na década de 1920, fazendo um experimento que eu já mencionei, que eu vou agora comentar um pouco mais a fundo, porque eu acho que é muito importante para a gente fazer esse link. Entender a crítica do Taylor sem entender Fayon, sem entender Maio, não tem nada, não tem como. Mas o que acontece? O que aconteceu nesse experimento? Primeiro, foi um experimento longo, que durou 8 anos, tá? E ele começou antes do crash na bolsa, numa situação de normalidade. O que as pessoas queriam buscar, queriam entender? Numa perspectiva extremamente taylorista, a ideia do experimento era entender como questões como a luminosidade, como o abafamento do ambiente de trabalho, mais janelas, mais luz, menos luz, plataformas mais altas, mais baixas, né? Pessoas mais próximas, mais afastadas, várias métricas, né? E foram tentando estabelecer como cada uma dessas métricas afetava, desculpem, a produtividade, né? No meio do caminho teve o crash na bolsa,
E as organizações também, a própria, vamos dizer assim, a própria paradigma taylorista, né, o clássico, foi, de certa maneira, afetado pela realidade. Mas nesse experimento particular, o que eles começaram a perceber é que as pessoas, ao serem testadas, né, ao serem observadas em seu ambiente de trabalho, independente das questões de luminosidade, independente da distância da cadeira, independente da distância da mesa, da altura da mesa, elas produziam mais, porque elas estavam sendo observadas, porque elas estavam sendo acompanhadas, porque as pessoas perguntavam para elas, cara, o que tu achou da luminosidade? Tá boa assim? Tá ruim assim? Isso gerou nesses trabalhadores que passaram por esse experimento uma sensação de prestígio, né? Uma sensação de satisfação. Pô, tu vê, os caras estão preocupados comigo. E isso alterou todos os dados objetivos que o experimento se propunha a trazer. Então, na verdade, o que eles perceberam é que, como tinha esse âmbito subjetivo, né, de tu perguntar para o cara, de tu se importar com a pessoa, de tu querer saber sobre o processo de trabalho da pessoa, independente das condições objetivas que se alteravam nas diferentes fases do estudo, as pessoas produziam mais, né? E aí entra o elemento de satisfação pela primeira vez. Porque para Taylor, o cara está satisfeito, entre aspas, ou o cara vai produzir mais, desde que quanto mais ele produza, mais ele receba. Bem bonitinho ali, né? Bem é uma questão lógica que ele vai colocar, e justamente uma das grandes revoluções de Taylor é na forma de remuneração, né, pessoal? Ele vai propor a remuneração por produtividade, né? Que aí é interessante da gente pensar, mas também é um elemento que está presente na cultura do cancelamento, propriamente dita, né? O que é a cultura do cancelamento, se não uma forma? Primeiro, ela se dá em que espaço? Ela se dá no espaço das mídias sociais, quase sempre, né? O espaço das mídias sociais é um espaço onde as pessoas são livres para produzir e consumir conteúdo, né? E a regulação da qualidade desse trabalho ou a remuneração, ela é feita de acordo com o número de views que um determinado vídeo ou que um determinado conteúdo tem, né? Então, eu acho que tem alguns princípios tayloristas que, por mais incrível que pareça, se atualizam na cultura do cancelamento, né? A cultura do cancelamento não é nada mais, nada menos, ou numa leitura relacional aqui não seria nada mais, nada menos, do que uma forma de dizer que aquele trabalho, que aquela produção de determinada pessoa já não serve mais, né? E, portanto, ela vai ser julgada de acordo com isso, né? Nenhum desses produtores de conteúdo da internet, que são as pessoas que, em geral, são canceladas, né? O cancelamento ele pode acontecer comigo, ele pode acontecer contigo, mas se eu for cancelado, meu trabalho continua onde está até certa medida. Agora, quem produz esses conteúdos na internet e vive disso, né? É remunerado de acordo com a sua produtividade. Então vejam aqui alguns elementos, né, da perspectiva taylorista se atualizando e presentes nessa questão tão triste, que é a própria cultura do cancelamento que a gente vive hoje, né, e que está em voga, depois do BBB ficou mais em voga ainda, né, porque isso acontece, um efeito manada, né, de negação ou de rejeição a determinadas pessoas ou a determinados conteúdos, né? Isso tem muito a ver com a remuneração por produtividade. O consumidor sabe que é o view dele ali também que sustenta, em alguma maneira, todos esses produtores, né? E Scherer, tu falou, eu achei perfeito assim, a tua fala, né? A questão a cultura do cancelamento ela acontece muito bem desenhado dentro da internet, das mídias, né? No sentido dos views, no sentido do like, do dislike, né? Então, é bom ter muitos likes, é excelente, mas tem que ter alguma coisa de dislike também, para tu poder dizer que tu desagradou alguém, aí aquilo ali também gera engajamento e tal. Porém, isso fica bem desenhado e recortado desse ambiente da mídia, né? E aí, eu vou linkar com o Taylor, mas a questão da Carol Conká dentro do Big Brother, ela foi cancelada lá dentro do programa, porém a gente teria que ter entendido que a hora que fecha a porta e sai daquilo lá, o Big Brother ele é um experimento social. Acabou, fechou a porta, deu. Essa pessoa ela é a Caroline, mãe do filho dela, e tem as funções de vida dela e o trabalho dela. Só que
isso perpassa o ser humano, né? O ser humano cancelado dentro do Big Brother é cancelado fora, e aí, essa mulher, não suporto essa mulher, e para de seguir, e para de. E não vou a show, e não sei o que, e tem um cancela. E isso acaba acontecendo com o Taylorismo de uma forma que esse operário, essa pessoa cancelada, né, dentro tu falou, dentro da estrutura de trabalho, esse cara, ele chega em casa cancelado, ele chega em casa estressado, ele chega em casa revoltado. Então, esse cancelamento das funções de trabalho, né, você está produzindo melhor ou pior, está sendo mais remunerado porque produziu mais, ou menos porque produziu mais, interfere totalmente no ambiente de trabalho dele, mas também no ambiente familiar. E se a gente faz essa releitura ao Taylor, a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, também a questão do cancelamento ao Taylor, ela perpassa, e eu acho que a cultura do cancelamento, ela tá dentro desse instrumento social, mas ela perpassa porque eu cancelo o Taylor. Então, eu digo o que o Taylor fez em 1 ou 2 parágrafos e eu fico 20 páginas cancelando ele, dizendo por que ele é ruim, né? Então, assim, pra gente... eu vou jogar essa em ti com o nosso próximo e último slide, né? O que a gente faz com o Taylor com K? A gente vai cancelar esse cara, o Scherer, ou a gente vai ouvir o dilúvio dele, a música quase gospel, né, do Taylor. A gente vai cancelar ou a gente vai dar uma chance pro Taylor? Ou como é que a gente vai fazer essa... Se a gente vai dar uma chance, como é que a gente vai fazer isso pra gente poder ir caminhando pro nosso fim aqui? Olha, cara, eu acho que é muito difícil a gente cancelar Taylor, porque, como eu disse, boa parte da interpretação de Taylor sobre o mundo, sobre as organizações, sobre as empresas, está mesmo internalizada em nós, né? A gente tem essa ideia de eficiência, a gente é constituído enquanto pessoas que são formadas para o mercado de trabalho, né? A gente é educado de acordo com vários dos princípios tayloristas, né? A grande questão é que a gente não pode entender Taylor de forma anacrônica e criticar ele por aquilo que ele não poderia ter feito, né? Agora, sem dúvida, tu aplicar o Taylorismo estritamente, né, os princípios da administração científica, de forma estrita e reta, é algo que não é mais concebível no mundo moderno. Existem várias questões e várias dimensões da realidade das organizações, e mais especialmente várias questões que dizem respeito às pessoas que compõem as organizações, né? Ao trabalhador, aos funcionários, aos clientes, etc., ao meio ambiente propriamente dito, que também é muitas vezes alvo de problemas das organizações que, enfim, não cumprem com uma série de regras, né? Isso é indissociável da prática da gestão. Então, não adianta a gente acreditar que a gestão pode ser feita de acordo com esses princípios únicos e exclusivamente, né? A gente precisa considerar toda a trajetória que vem depois de Taylor e que problematiza, né, esses princípios e essa ideia de que há uma maneira melhor de fazer. Agora, isso não significa de maneira nenhuma cancelar Taylor, porque cancelar Taylor teria que ser mais do que uma questão teórica ou discursiva nossa aqui, teria que ser feito na prática, né? E Taylor tá vivo aí, é só entrar no McDonald's, a cozinha é aberta, vocês pedem no balcão e olha como a coisa se estrutura ali dentro, né? A realidade nos mostra, né, que por mais que a gente queira e aí se tu tiver um esforço pessoal em negar as ideias de Taylor, tu vai ter que reconhecer no mínimo que as organizações não fazem por completo, né? Boa parte dessas ideias estão ali, estruturando processos. Quando a gente vai no restaurante, essas ideias estão ali nos organizando como clientes, né? Então, cancelar Taylor seria uma questão de autorrevisão, né? A gente precisaria olhar em nós para entender até que ponto as ideias de Taylor não são as nossas próprias ideias, não são ideias que estão introjetadas aqui, né? E que a gente reproduz de maneira mais ou menos consciente, né? E aí, eu acho que entra uma questão muito importante para finalizar, que é pensar como essa cultura do cancelamento também, ela vem de uma situação bastante moderna, né?
que é a questão de que as pessoas que cancelam, elas muitas vezes não têm outro mecanismo para protestar ou reclamar, né? Porque elas consumiram coisa ruim ou alguma coisa que não gostariam. Então, quando tu abre um vídeo no YouTube, não há uma curadoria, não há nada que vá te dizer se aquele vídeo é bom ou ruim, né? Tu vai ouvir dicas de nutrição, tu vai ouvir dicas de saúde, tu vai ouvir o que tu deve fazer. Vai ouvir a aula do Zépica, né? Tu vai ouvir a aula do Zépica, tu vai ouvir o professor Fernando, o professor Zeca aqui discutindo cancelamento. Agora, o que que acontece? A nossa a nossa defesa, né, acaba sendo não consumir, rejeitar, negar aquele produto, aquele vídeo, aquela produção, né? Então, isso tem muito a ver justamente com uma realidade onde as pessoas se sentem reféns, né, por não, como é que eu vou expressar isso? Por não poderem ou não Elas não podem saberem, sentar com aquela pessoa, né, e falar com aquela pessoa. Ela tem essa não sabem se ferramenta. podem confiar também naquela produção, naquele produto que elas consomem. Eu vejo muito essa cultura do cancelamento como uma forma das pessoas se defenderem, né? Pô, eu segui aquele cara, eu gostava daquele cara, aquela pessoa me decepcionou tanto em relação a isso, Sim. né? Então agora eu vou me defender, eu vou cancelar, vou pro contra-ataque, né? Aquilo não me representa mais, né? Sim, e Scherer tem uma questão também importante que às vezes é necessário cancelar porque tem aí um mercado de canceladores, né? Tem pessoas que tem gente que é paga para isso, né? É paga para falar mal de alguém, ou é falando mal de alguém que se promove. E em Taylor também eu vejo um pouco disso, porque às vezes o Taylor ele precisava ser cancelado para dar espaço para outras ideias, né? Mas aí eu vou deixar isso aí para a gente conversar futuramente, porque senão a gente vai entrar nos canceladores do Taylor, a gente vai ficar todo dia aqui, né? E acaba sendo, como a gente conversou, teve tanta coisa que aconteceu de lá para cá, as técnicas de gestão, as que buscam eficiência mesmo, ok? Buscam mais dinheiro para as empresas, aumentar os lucros, fazer com que as pessoas trabalhem mais. Essas técnicas, elas se tornaram mais refinadas e mais sutis, né? Elas já, de certa maneira, nos mostraram que falta muita coisa na administração científica, né? Então, ficar batendo, entre aspas, em cachorro morto não leva a nada. Ainda mais se tu fizer isso à luz das informações que a gente tem agora e que não eram disponíveis naquela época. Com certeza. Isso acaba sendo é o tipo de coisa que é fácil de fazer e talvez por conta disso a gente tenha tanto, né? Agora, em termos de apreciar criticamente a obra de Taylor, para que se faça isso com seriedade, né? Para que se faça isso com precisão, a gente precisa estar sempre tendo ao nosso fundo, como um pano de fundo, quais eram as discussões que se travavam na época. Porque senão a gente vai estar trazendo coisas de hoje para discutir questões de 100 anos atrás, como se a gente tivesse... é como se a gente estivesse a partir de uma posição muito privilegiada para ver o que estava acontecendo lá, entende? Coloca Existe o uma cara questão temporal, né? Exato. Coloca o cara numa situação injusta. Isso vale para diversos autores clássicos, né? Com certeza. Autores que às vezes trouxeram contribuições maravilhosas em determinadas áreas. Em outra área, o cara era extremamente machista, o cara era eugênico, né? Defendia eugenia. Então, é óbvio que isso é um grandíssimo problema, né? E é óbvio que isso não tem mais espaço no mundo de hoje. Racismo, machismo, é uma luta constante para que a gente... Há espaço, infelizmente, mas para que a gente destrua esse espaço, né? Agora, o que acontece é que a gente não pode atribuir a esse autor essa ideia, porque isso era uma ideia de seu tempo, né? Ele comungava dessa compreensão, né? E essa compreensão, de certa maneira, perpassa muitas vezes muitas das obras. Agora, as contribuições de Taylor, elas se dão em outro sentido, em outra direção, e não é por conta das dificuldades daquele momento histórico, dos limites da forma de pensar o ser humano e a sociedade, né, que existiam lá em 1900, que a gente vai cancelar o Taylor e atribuir as mazelas que a gente tem hoje exclusivamente ao cara, né? Com certeza. Isso seria muito injusto.
Scherer, eu quero te agradecer. Primeiro, deixa eu falar de ti aqui. Então, aqui, ó. Vou postar o PDF com o Lattes do Scherer para quem quiser ler. Eu vou deixar o e-mail também, se alguém tiver alguma dúvida quiser procurar. Certeza que vai ser um prazer conversar um pouco mais com ele, né? Tirar alguma dúvida mais pontual em cima do que ele tem estudado também da fala dele. Mas a gente tem que encerrar, senão o pessoal não vai nos assistir, né? Mas assim, cara, eu quero te agradecer 100% aqui, ó. Essa entrevista foi boa igual chicote, igual a Carol Conká. Mas, cara, eu quero te agradecer 100% por ter conversado com a gente aqui, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e por contribuir também com o teu pensamento, com todo o teu estudo, né? E tudo que tu tem pesquisado com a nossa aula. Muito obrigado mesmo, tá, Scherer? Eu agradeço a oportunidade, sempre muito bom bater papo com um grande amigo e também especialmente acerca de um tema tão relevante, né, que consegue, eu acho que o professor Fernando tem essa qualidade, né, ele junta o atual e o clássico, então ele está falando de um cara de cento e poucos Eu sou anos quase atrás, barroco. mas ele está falando a partir de uma discussão do Big Brother 2021, né, que não que a discussão seja própria do Big Brother, mas que vem à tona a partir de uma questão que está aí presente, que teve na mesa, né, de jantar, pelo menos na minha, eu confesso que eu assisto também. Não tenho vergonha de dizer que eu assisti essa temporada quase inteira, tá? Mas parabéns, acho que foi muito legal participar e vai ser um prazer também responder qualquer encaminhamento aí ou dúvidas que os alunos tiverem. Perfeito, então. Gente, não se esquece aí de comentar, de conversar com a gente está à disposição. Um abraço para todo mundo aí, valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal.